E aí galera, tudo bem? Edmilson Sá, dos canais Ednews e Cultura Pop e Edmilson Sá Opinião, trazendo hoje mais um vídeo de história. Eu vou falar hoje sobre a Belle Époque, ou Bela Época, ou Época de Ouro, um momento que na história da humanidade é conhecido como a época em que todos acreditavam que tudo era possível. Todos, entre aspas, principalmente as grandes potências europeias, Estados Unidos, entre outros países, que tinham acabado de tomar conta, à força, é claro, e ideologicamente também, e politicamente, economicamente, tanto da Ásia quanto da África, principalmente da África, e estavam sugando todas as riquezas desses povos e nutrindo a Europa com luxo, com riquezas, com grandes invenções. Esta é a Bela Época, a Belle Époque. Então, nos próximos minutos, vocês vão ver algumas curiosidades. A partir de 1875 até 1914, quando teve início a Primeira Guerra Mundial, a gente entende esse período como Belle Époque ou Bela Época. Então vocês vão ver algumas características, mas atentem principalmente às invenções e o modo de vida das pessoas da Belle Époque. E a gente precisa depois fazer um paralelo, né? Enquanto a Europa esbanjava luxo e riqueza, a África afundava cada vez mais, devido, é claro, aos europeus, às grandes potências, afundava cada vez mais na miséria, na pobreza. Hoje a África é o continente mais miserável e pobre do mundo. E se a gente vai olhar para a história, a gente vai perceber que é a época do imperialismo, quando grandes potências europeias, Estados Unidos e Japão na Ásia, entre outros, pegaram a força, começaram a repartir os países da África, os reinos africanos e da Ásia e até aqui da América Latina, e toda essa riqueza que era tirada de lá sustentava o luxo das grandes potências. Então a Belle Époque é a Bela Época ou a Época de Ouro para os europeus, principalmente as grandes potências europeias, Estados Unidos, Japão e outros povos aí, tá bem? Porque para a África, Ásia e os povos e países da América Latina nem sempre foi uma Belle Époque, porque foram estuprados, extorquidos, saqueados, espoliados. Foram tirados, expropriados de suas riquezas. Então este é um momento interessante da história aí da humanidade. A Belle Époque. Então, vamos lá? Vamos para o vídeo? Acompanhe. Por Belle Époque, Bela Época, entende-se o período da história, sobretudo no mundo ocidental, que abrange o período de 1871, quando teve fim a Guerra Franco-Prussiana, e junho de 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Esse foi um período marcado pela euforia provocada pelo progresso técnico-científico da segunda metade do século XIX. Avanços tecnológicos, sociais e políticos alastravam-se pela Europa e pelos Estados Unidos numa escala nunca vista em qualquer outro período. Einstein anunciou a sua teoria especial da relatividade. Marie Curie isolou o rádio e Léon Becquerel inventou a baquelita, o primeiro polímero sintético. Telefones, gramofones, veículos motorizados, aviões, sessões de cinema e casas com eletricidade tornaram-se lugar comum entre as pessoas abastadas nas sociedades mais ricas. Jornais de circulação em massa adquiriram influência social e poder político sem precedentes. O evento que se tornou o grande símbolo de toda essa euforia foi a Exposição Universal, de 1900,
que ocorreu em Paris. Essa exposição, que aconteceu em vários pontos da capital francesa, reunia a apresentação de diversas invenções tecnológicas da época, combinadas com mostras de arte, sobretudo do estilo Art Nouveau, vistas em construções arquitetônicas, pinturas e esculturas. Vejamos algumas das principais características, invenções e/ou inovações tecnológicas, descobertas e conquistas no período da Belle Époque. O primeiro carro, o Benz. Trabalhando independentemente, Carl Benz, cuja esposa se chamava Mercedes, construiu seu primeiro automóvel em 1885, em Mannheim, conseguindo a patente em 29 de janeiro do ano seguinte. O fonógrafo é um aparelho inventado em 1877 por Thomas Edison para gravação e reprodução de sons através de um cilindro. Ele foi o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. O telefone. O primeiro registro de transmissão elétrica de voz feito por Graham Bell aconteceu no dia 10 de março de 1876, mas é atribuída a Antonio Meucci a sua invenção. A lâmpada incandescente. Em outubro de 1879, Thomas Edison patenteia a lâmpada incandescente de filamento fino de carvão a alto vácuo. O produto, devido à nova tecnologia, permite aumento substancial da vida útil do produto. Foi o fim da escuridão. O avião, também invenção desta época, é considerado por muitos uma das maiores invenções de todos os tempos e coube ao brasileiro Alberto Santos Dumont fazer o primeiro avião decolar, o 14 bis, que em 12 de novembro de 1906, em Paris, realizou um voo de 220 metros. Pela primeira vez, o homem tinha voado sem um auxílio externo. A invenção do rádio e o advento das comunicações sem fios. Em 1896, o físico e inventor italiano Guglielmo Marconi criou o primeiro aparelho de rádio do mundo, revolucionando a comunicação à distância. É dessa época também o surgimento do cinema. Antes, porém, que o cinematógrafo fosse uma realidade, muitos outros inventos e inovações fotográficas foram realizadas para, assim, trazer ao mundo, pela primeira vez, imagens em movimento. O taumatrópio foi um dos precursores do cinema moderno, inventado em 1824 por Peter Mark Roget, que apresentou um artigo à Royal Society de Londres intitulado A Persistência da Visão no que concerne a objetos em movimento. O fenarcistoscópio foi inventado por Joseph Plateau em 1829. Consiste em vários desenhos de um mesmo objeto em posições ligeiramente diferentes, distribuídos por uma placa circular lisa. Quando essa placa gira em frente a um espelho, cria-se a ilusão de uma imagem em movimento. Plateau descobriu que o número de imagens para criar uma ilusão de movimento ótima era de apenas 16. O zootropo é uma máquina criada em 1834 por William George Horner, composta por um tambor circular com pequenas janelas recortadas, através das quais o espectador olha para desenhos dispostos em tiras. Ao girar, o tambor cria a ilusão de movimento aparente. Muybridge
costumava captar suas imagens utilizando de 24 máquinas fotográficas colocadas em intervalos regulares ao longo de uma pista de corrida, totalmente preparada para o experimento. Com a passagem de um cavalo sob o fundo quadriculado, vários fios eram rompidos ao longo do trajeto, desencadeando disparos sucessivos, decompondo assim o movimento do animal em fotogramas. A invenção do cinema. No dia 22 de março de 1895, os irmãos Lumière organizaram uma exibição em que projetaram para uma pequena plateia o filme A Chegada do Trem na Estação. Era o primeiro filme da história da humanidade. Outras mudanças no campo da saúde e medicina destacaram-se o surgimento dos antissépticos, anestesias e o tratamento para várias doenças, à época incuráveis, trazendo melhor qualidade de vida às populações. No campo das artes, surgiu a Arte Nouveau. A Arte Nouveau, ou Arte Nova, foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX na Bélgica, fora do contexto que normalmente surgem as vanguardas artísticas. Vigorou entre 1880 e 1920, aproximadamente. Existia na sociedade em geral o desejo de buscar um estilo que refletisse e acompanhasse as inovações da sociedade industrial. A moda e o cotidiano da Belle Époque foi um período marcado por grandes bailes, festas, jantares em casas de campo, onde tudo era muito extravagante e os gastos eram enormes. É importante ressaltar que, naquela época, estar na moda era ter uma cinturinha de pilão de absurdos 40 centímetros de diâmetro. O outro lado da Belle Époque.
Entretanto, todo o arcabouço de avanços tecnocientíficos que fez progredir amplamente a sociedade industrial durante a Belle Époque também teve o seu contraponto. O mesmo tipo de tecnologia desenvolvida começava a ser aplicado ferozmente na produção de armamentos pesados jamais vistos, bombas de grande poder de destruição, canhões, carros blindados, metralhadoras, gases tóxicos. Além disso, o recém-criado avião, um dos símbolos do triunfo da Belle Époque, tornou-se uma das armas mais temidas. Era a época da paz armada. O mundo chegaria à Primeira Guerra Mundial. Embalada pela Segunda Revolução Industrial, em meados do século XIX, que trouxe grandes transformações nas indústrias químicas, elétrica, de petróleo e de aço, inovações como navios de aço, metrô, as megas ferrovias como a Transiberiana, a produção em massa de bens de consumo, enlatados e a fabricação de eletrodomésticos ditaram o ritmo daquela época. Esse período também marcou o surgimento dos Estados Unidos e da Alemanha como grandes potências industriais, juntando-se a Inglaterra e França. O mundo vivenciava a Era dos Impérios.